Muito bem, continuando essa visão celestial que João teve, essa visão do trono da majestade divina. Aí no verso 4 ele diz: e ao redor do trono havia 24 tronos. Presta atenção, aqui está o trono da majestade divina que ele viu, e ao seu redor 24 tronos ao redor desse trono. João vai ter uma visão gloriosa do trono de Deus e de mais 24 tronos, formando assim pelo menos 25 tronos, não é? E via sentado sobre os 24 tronos, né? Sobre os tronos 24 anciões. 24 anciões que estavam, de acordo com João, vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. O que as vestes brancas indicam? Indica santidade, indica justiça, indica pureza, mas indica ainda mais o sacerdócio. E sobre suas cabeças coroas de ouro, que indica realeza, que indica que eles reinam juntamente com o soberano de toda a terra, que é a promessa de Jesus para os discípulos. Jesus prometeu isso aos discípulos no Evangelho de Mateus. Nós vamos ver no capítulo 19, quando veio aquele rico, né, que queria, era o jovem rico que queria herdar a vida eterna, e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mateus 19, 16. E Jesus então falou com ele sobre os mandamentos. Ele pegou e foi triste porque possuía muita coisa. Pedro fez uma palavra no verso 27, diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro disse isso a Jesus. E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que Pedro queria saber o que nós vamos receber. E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós que me seguis, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentarais sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então os 24 tronos podem indicar que os 12 tronos pertencem aos apóstolos de Cristo. Mas aí alguém pode comentar: ué, mas espera aí, João ainda não estava no céu, né? João está tendo uma visão futura dos 24 anciões. Então, pode representar os 12 apóstolos, que é a promessa de Cristo. E os outros 12 tronos? Os 12 patriarcas. Não é assim que muita gente vê os 24 anciões, apesar de João ainda não estar assentado no seu trono. 12 apóstolos, 12 patriarcas, anciões, né? Anciões de dias, e eles têm vestes brancas que indica pureza, santidade, justiça, indica sacerdócio, e sobre suas cabeças coroas, coroas de ouro, indica realeza, indica reinado, eles estão reinando. Também outros vê os turnos dos levitas que adoravam a Deus. Em 1 Crônicas, Davi estabeleceu 24 horas de adoração. Davi parece que teve uma visão que Deus deve ser adorado todo o tempo, toda a glória, toda a majestade. E na corte celestial, de acordo com a visão de João, do trono, ao redor do trono existem 24 tronos de adoração ao Eterno. O Eterno é adorado sem parar, a majestade divina é contemplada. Esse aqui seria, talvez alguns dizem, o conselho divino, não é? 24 anciões. Interessante que as horas do dia também tem 24. Os que estudam geologia diz que Deus tem uma hora, né? Para cada hora do dia existe um anjo, 24. E aqui temos 24 anciões que tinham sobre sua cabeça coroas de ouro. Eles reinam, eles já estão glorificados, eles estão no céu. E do trono
do trono principal, saía relâmpagos, saíam trovões, saíam vozes diante do trono e ardiam 7 lâmpadas que ardiam diante do trono, 7 lâmpadas de fogo, a qual João descreve que são os 7 Espíritos de Deus. Então, do trono sai vozes, sai relâmpagos, sai trovões. Diante do trono, 7 lâmpadas, que de acordo com João, são os 7 Espíritos de Deus. Vamos ver cada detalhe disso. O trono, diante do trono, saía relâmpagos, trovões, vozes, não é? Isso indica relâmpagos, o poder divino. Trovões indica o julgamento divino. E vozes indica os decretos divinos. Deus declara decretos divinos. Há um poder divino que envolve ali, não é? Então, olha só que coisa interessante. Um trono onde o que se assenta tem pedra de jaspe, sardônica, esmeralda, um arco sobre o trono. Depois nós temos os 24 anciões, vestidos de veste branca, indica santidade, pureza, justiça, sacerdócio. Coroas de ouro indica poder, reino, governo, majestade elevada, vitória, que Jesus prometeu que vencer, dali é a coroa da vida. Pedro diz, quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a coroa da glória. Então eles alcançaram suas vitórias. Do trono sai relâmpagos, indica o poder divino, trovões, o julgamento divino, vozes, decretos divinos. Quando Deus apareceu no Monte Sinai, o monte fumegava, tocava uma buzina, saía trovões. O povo se assustou e disse: Moisés, fala tu com Deus e não nós, para que nós não morramos. Então, diante do trono saía relâmpagos, trovões, vozes, não é, que fala de poder, de juízo e também decretos divinos. Ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos. Em Isaías capítulo 11, verso 2, diz: repousará sobre ele, da qualidade dos 7 Espíritos de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. Muitos veem os 7 Espíritos de Deus, as 7 qualidades do Espírito Santo, indicada em Isaías 11:2. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito do temor do Senhor. Isaías 11:2. Mas também nós encontramos no Novo Testamento 7 revelações do Espírito. Presta atenção. O Espírito da graça, Hebreus 10:29. Diz que nós não devemos agravar o Espírito da graça, Hebreus 10:29. Paulo também fala do Espírito da vida, que me livrou da lei do pecado. O Espírito da vida me livrou da lei da morte e do pecado. Romanos 8:2. Espírito da graça, Espírito da vida. Romanos 8:15 fala que nós temos o Espírito da adoção, do qual clamamos Abba Pai. Romanos 8:15. O Espírito da adoção. Espírito da graça, Espírito da vida, Espírito da adoção. Romanos 1:4 fala do Espírito de santidade. Quem nos santifica? Espírito Santo, Espírito de santidade. Então já temos 4 características: Espírito da graça, Espírito da vida, Espírito da adoração, Espírito de santidade.
Zacarias 12:10, Romanos 8:26 fala do espírito de súplicas, que nós não sabemos orar como convém, o Espírito geme em nós, como espírito de súplicas, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o espírito de súplicas. João 16:13 diz, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Então, o Espírito da verdade. E 1 Pedro 4:14 fala do Espírito da glória. Temos aqui de novo 7 qualidades. Quem sabe são os 7 Espíritos de Deus. Vou repetir: Espírito da graça, Espírito da vida, Espírito de adoção, Espírito de santidade, Espírito de súplica, Espírito da verdade, Espírito da glória. Os 7 Espíritos de Deus. Mas os 7 Espíritos de Deus, nós temos uma regra da hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a si mesmo. E assim como Apocalipse 4:5 fala dos 7 Espíritos de Deus, não é? Apocalipse 5, verso de número 6, também fala dos 7 Espíritos de Deus novamente. 5:6 diz assim, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões o cordeiro. O cordeiro, que havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 chifres, que fala do poder, e 7 olhos. E aí ele diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Os 7 olhos do cordeiro, de acordo com Apocalipse, são os 7 Espíritos de Deus. Só para lembrar a visão que ele tem do cordeiro, o cordeiro tem 7 chifres e não tem 2 olhos. O cordeiro tem 7 olhos. E de acordo com Apocalipse 5:6, os 7 olhos do cordeiro